Voltamos e hoje a gente vai falar sobre cozinha. Todo cliente na hora de reformar tem muitas dúvidas na hora de falar sobre a cozinha. Se a cozinha vai ser linear, se ela vai ser quadrada, retangular, se ela vai ter uma ilha, se ela vai ter uma península. O que são ilhas, o que são penínsulas, como que vai ser feita a disposição das bancadas, qual que é o tamanho de uma área molhada. Qual acabamento que a gente vai colocar na bancada, se vai ter sóculo, se não vai ter, se vai ter móveis planejados, se não vai, se vai ser um armário com tons claros, se vai ser tons amadeirados, tons escuros, tons neutros, se vai ser chapado ou não. Tudo isso depende da vivência de cada usuário, o que ele quer trazer para esse espaço. Você é uma pessoa que cozinha muito, então você precisa de ter mais bancadas. Você é uma pessoa que cozinha pouco, mas gosta de receber as pessoas em casa e gosta de cozinhar conversando com outras pessoas, então você poderia muito bem ter uma ilha ou uma península. Qual que é a altura ideal da bancada? A altura ideal da bancada vai depender de cada usuário. A média que a gente tem hoje no mercado, que a gente tem em questão de ergonomia, é de 85 a 95 centímetros, considerando a média padrão de 90 centímetros. Mas se você tem uma pessoa mais baixinha, por que não a bancada não ser mais baixa também? Se você tem uma pessoa mais alta, por que não chegar nos 95 ou 1 metro de altura, para que essa pessoa não fique curva na hora de preparar algum alimento? Quem gosta, por exemplo, de ilha e de península, tem que considerar se vai ter dentro dessa ilha, dentro dessa península, um bojo da pia, geralmente costuma ser de inox, se ele vai ser mais raso ou mais profundo. Quando você tem um bojo mais profundo, esse bojo ele é melhor até mesmo para poder esconder vasilha, não deixar que fique respingando água para todos os lados. Você tendo uma ilha e coloca um cooktop nessa ilha, você tem que pensar muito na coifa que vai ficar sobre o cooktop. Pensar na altura ideal para ela e pensar que a coifa, quando ela é na ilha, ela é mais cara do que a coifa de parede. Coifas de parede tem na média de mercado uma variação entre ela e a coifa de ilha de 40% a 50% do valor, sendo mais caro a coifa de ilha, porque ela precisa de um acabamento em todos os lados, geralmente arredondado ou que seja quadrado, que seja com prateleiras em cima, que está sendo bem usual, que é você colocar plantas ou colocar temperos, criar armário e deixar a coifa centralizada. São estratégias que a gente usa através da consultoria do projeto, que vai definir para poder auxiliar o nosso cliente. Mas vamos continuar falando aqui agora sobre os outros detalhes. Por exemplo, na sua cozinha, se tem um sóculo, o sóculo ele é um recuo, a sua bancada ela está alinhada e ela vai ter um espaço de recuo, mais ou menos isso daqui, ó. Aqui está o sóculo, aqui está seu armário e seu pé vai ficar apoiado aqui debaixo. Então você tem que recuar para você não ficar com o pé encostando no sóculo e você não projetar o seu corpo para frente na hora de você lavar uma vasilha e preparar algum alimento. Então, como o nosso pé ele fica para fora do nosso eixo do corpo, né? Vou deixar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Como o nosso pé ele fica para dentro, ele vai ficar para dentro da parte onde ficaria a questão do armário. Para você não projetar seu corpo para frente, a gente cria um sóculo. Sóculos geralmente aí entre 10 e 15 centímetros de altura e profundidade dele de 10 a 15 centímetros também. Depende de como que vai ser feito, por exemplo, os rodapés da sua bancada ou da sua cozinha como um todo, né? Se vai ser, por exemplo, um material de pedra subindo pela lateral, criando a questão da ilha ou da península na questão da bancada, tudo do mesmo material, ou vai seguir o material do revestimento do piso. Lembrando também que em áreas molhadas, o recomendado é a gente colocar um porcelanato acetinado para quem quer lavar a cozinha, né? Tem pessoas que utilizam, por exemplo, na cozinha, o piso vinílico, porque o vinílico ele aguenta um pouco mais de água do que o laminado. Mas esse tipo de revestimento para poder passar para colocar num piso de uma cozinha, tem que ter muito cuidado se você gosta de lavar, porque com certeza ele vai estragar mais fácil
do que se você colocasse um porcelanato ou uma pedra natural. Sendo pedra natural ou porcelanato, o período de duração vai ser maior. Existe muita questão de custo-benefício. Quanto maior tempo você vai ficar com o material, ele acaba se tornando mais barato ao longo prazo do que a curto prazo, quando você escolhe um material mais barato que você vai ter que substituir ele a cada 4 ou 5 anos. Considerando que cozinha é um dos metros quadrados mais caros de reforma de uma casa, isso é muito importante na hora de pensar. Qual que é o material da bancada, se você vai colocar uma pedra natural ou um porcelanato, se vai ser uma bancada de concreto, tem muita gente utilizando isso hoje, principalmente quando é uma cozinha, um estilo um pouco mais rústica, né? Às vezes faz até o piso de cimento queimado também, cria fogão de lenha, ou se é um ambiente mais moderno, costuma ser no porcelanato. Mas você tem que pensar em tipo de panela que você vai usar. Se você é uma pessoa um pouco mais desastrada de chegar a bater panela nas quinas ou na bancada como um todo, você não pode ter uma bancada de porcelanato, porque ele vai descamando se você bate nele. Se você coloca uma pedra natural, esse problema ele é resolvido mais fácil com o polimento da pedra e até mesmo complemento com uma massa plástica, que pode ser pigmentada e passada e polida caso ocorra esse tipo de acidente que venha a danificar sua bancada. Eu geralmente no escritório eu gosto muito de indicar o granito, preto São Gabriel, verde Ubatuba e o branco Siena. São os mais comuns, são os tradicionais, são matérias-primas nacionais que você consegue com maior facilidade e ajuda até mesmo na sustentabilidade. Você diminui a questão da pegada de carbono, de trazer um material importado para o Brasil, tirando o risco também de quebrar um material importado e você não conseguir substituição na mesma tonalidade. Porque quando é um material natural, você corre esse risco. Questão de iluminação, se vai ser uma iluminação central, uma iluminação indireta, uma iluminação em sanca, se vai ter uma fita de LED nos seus armários ou não, internos ou externos, qual o revestimento que vai ficar na parte de trás da sua área molhada da cozinha, se você vai usar um revestimento em 3D ou um revestimento liso. Eu gosto de indicar um revestimento liso porque dá menos trabalho na hora de limpar. Se você adota uma cuba profunda, uma pedra, geralmente o granito, no preto ou no branco siena, que são tons de você encontrar mais fácil, você utiliza o revestimento que vai combinar com a paleta de cores dessas tonalidades, tanto no piso quanto nesse revestimento e na parte dos armários. Foca em 3 cores principais, não deixa essa cozinha com 4, 5, 6 cores que vão se contrastar, porque isso rapidinho vai enjoar e você vai querer trocar. Só que tudo que você faz dentro de uma cozinha custa mais caro em questão de metro quadrado do que em outros ambientes, porque é tudo mais compacto e tudo precisa ser revestido por ser uma área molhada. Então, a observação principal que a gente passa para os clientes na consultoria é utilizar tons neutros e atemporais, que vai durar muito mais tempo, e focar em decorações e utensílios com as cores que ele gosta. Por exemplo, eu sempre falo da cozinha vermelha. Você vai gastar, criando os móveis de uma cozinha vermelha, você gasta 40, 50, 60 mil em marcenaria. Depois de 6 meses você já enjoou dessa marcenaria e você quer trocar. Se você compra um liquidificador, uma batedeira, um jogo de pratos, um jogo de descanso de mesa, que é no tom vermelho que você gosta e se deixa sua cozinha neutra, ela vai ser atemporal e através dos anos você não tem que mudar os seus armários se você manter ele em boa conservação. Gostou das ideias que eu passo aqui sobre a consultoria e a observação das cozinhas, o que você precisa pensar, o que você precisa ter na ponta da língua ou mesmo anotar na hora que você for reformar a sua cozinha? Então, se você está com dúvida nisso e você não definiu ainda o que você quer, se vai ser uma ilha ou se vai ser uma península, mas você tem o sonho de que isso aconteça, de que tenha isso no seu ambiente,
pode procurar a gente, deixa aqui embaixo nos comentários ou já manda direto uma mensagem para a gente poder conversar sobre a consultoria, a gente fazer uma consultoria personalizada para o seu ambiente.